Sobrevivente do Tribunal do Crime relata momentos de pavor que viveu com integrantes da facção e revela que mandou matar traficante que ameaçava ele de morte em São Paulo. Veja, Brasil. Uma mulher absolvida de um assassinato no Tribunal do Júri, mas que ainda tem medo de outro tribunal, o do crime. Quando eu estava presa, eu não temia pela minha vida. Você entendeu? Porque eu estava lá, eu sabia que lá não ia entrar ninguém. Mas aqui fora, sim. Tem medo de sofrer um atentado? Sim. Tenho. Por 1 ano e 9 meses, ela ficou presa preventivamente na penitenciária de Votorantim, no interior de São Paulo. A acusação: ser mandante de um assassinato em abril de 2022. No Tribunal do Júri, ela confessou o motivo da execução. A pessoa assassinada queria matá-la. Eu cheguei no fundo do poço. Eu falei, ou ele ou eu. A vítima executada com 4 tiros foi Anderson Cássio Oliveira Filho, o Caburé. Segundo a Polícia Civil, um integrante do 1º Comando da capital na região de Mairinque, interior paulista. Ou seja, a mulher ordenou a morte de um membro do PCC que a estava ameaçando. Me ameaçar de morte mesmo. Ameaçar eu, a minha família, meu filho. Foi durante 6 meses de tortura. Tortura mesmo. Tortura por telefone, tortura de me procurar no portão da minha casa, tortura de procurar o meu filho no trabalho dele, meu filho só com 17 anos. Então foi uma tortura. Depois de confessar o crime e explicar suas razões, a mandante do assassinato foi processada e julgada no Tribunal do Júri. Com a ajuda dos advogados, foi absolvida. Os jurados se convenceram de que ela não teria como agir de outra forma, pois estava diante de um estado de necessidade e de legítima defesa de um perigo iminente. Ou seja, mandou matar porque ia ser morta. Foi uma situação extremamente delicada que foi possível invocarmos, isso durante o Tribunal do Júri, a inexigibilidade de outra conduta. Não tinha o que ela fazer, a não ser tomar essa atitude. E aí culminou no falecimento da vítima. O enredo dessa história começa num terreno de 30 mil metros quadrados, na cidade de Mairinque, interior de São Paulo. Uma guerra de versões envolve a mulher e o irmão dela sobre quem descobriu o terreno, que seria loteado e onde começou a ser construído um condomínio. Segundo a Polícia Civil, o irmão dessa mulher, em depoimento, contou que ele e um amigo apresentaram a ela o terreno aqui em Mairinque e pediram ajuda para regularizar a terra por meio de uma ação de uso capião. Só que a ação na justiça deu errado. A tese de uso capião foi rejeitada em 3 instâncias judiciais. O advogado da mulher admite que o irmão dela reclamava o direito por ter apresentado o terreno. Reivindicavam que eles conheciam a área, etc., antes, que viram uma área determinada na área e que conheciam essa área, né? Só que não investiram nada nessa área. Se tivesse qualquer tipo de situação com eles, certo? De algum acordo, se existisse, também terminou naquele momento com a derrota do uso capião. A mulher, por outro lado, nega categoricamente que tenha feito qualquer acordo ou sido apresentada ao terreno pelo irmão e pelo amigo dele. Como a senhora ficou sabendo da existência desse terreno? Porque eu trabalho, a minha área é regulação de terras, rural e urbano. É a minha área. Não tinha acordo nenhum, você entendeu? Não existia acordo. A ação de uso capião deu errado, mas a mulher resolveu comprar o terreno direto do proprietário por R$2.800.000. Não avisou o irmão e pegou o negócio para ela. A escritura. Que estava em seu nome? Sim. E de mais ninguém? De mais ninguém. Ele falou, ela está vendendo? Ah, então é dela mesmo. Então ela está vendendo. Daí eles ficaram bravos por causa disso também. Eu não podia fazer acordo com eles. Por uma coisa, eu não podia abrir mão de uma coisa que era minha. De maneira alguma eu ia fazer isso. Acontece que o irmão dela, ele quis uma fatia desse empreendimento e
numa postura um pouco irregular, vamos dizer assim, para não dizer uma postura invejosa, pedia para que ela passasse esses terrenos, ou parte desses terrenos, para ele e para um outro conhecido dele. Inconformado, o irmão pedia a parte dele no terreno, mesmo sem ter comprado, mas por acreditar ter apresentado a área para a irmã. Segundo ela, o irmão começou a ameaçá-la. A mulher diz que explicou a ele que ele não tinha direito, até que ela recebeu uma ligação de uma mulher chamada Ive Cavalcante, disciplina do PCC, na região de Mairinque. Porque ela queria entrar no terreno também com participação deles. Daí, quando eu mostrei toda a documentação para ela, através de um telefone, porque eu não sei quem é ela, aí ela entendeu que realmente eles não tinham parte de nada. Daí ela mudou a direção dela. O primeiro contato com o PCC não deu certo. A integrante da facção ficou do lado da mulher. Inconformado, o irmão então buscou outro membro do primeiro comando da capital em busca de justiça. Esse homem era Anderson Caburé, a quem foi prometido uma participação no terreno aqui em Mairinque e que acabou morto pela mulher que ele passou a cobrar e, segundo ela, a ameaçar de morte. Por telefone, ele só mandava mensagem. O que ele dizia por mensagem? Que ia até minha casa, que eu resolvesse da maior maneira que eu pudesse resolver, senão ele invadia a casa. Neste áudio, o irmão da mulher fala com o Caburé do PCC. Não quero o mal dela. Tem hora que dá vontade de dar uns tiros nela, mas tá ligado? Minha mãe, tem todo mundo, né, cara? Mas é difícil, velho. Matar sua irmã, você é louco? Matar sua irmã, sua mãe mata nós tudo. Só que ela só tem que aprender um pouquinho a ser, largar muito de ser pilantra. Querer passar os outros pra trás. Falar pros caras dar uma pisa nela, tá ligado? Pra ela aprender, mano. Não querer enrolar a gente, tá ligado? A mulher então resolve ir ao encontro de Caburé na oficina em que ele trabalhava. Fui conversar com ele, explicar para ele, levei toda a documentação da terra, explicando para ele que ele não fazia parte. E se por acaso ele não entendesse, ele pegasse um advogado da confiança dele que eu pagaria o advogado para ler aquele documento para ele. Só que até aí ele pegou o documento na mão e falou para mim, eu vou visitar você sim, através desse documento ou não, eu vou fazer uma visita para você ainda hoje. Eu vou lá comer o bolo que você vai fazer para mim. Comer um bolo que ele ia matar a família inteira. A situação ficou ainda mais tensa. Aí ele falou, não, isso aqui é apenas um papel. Eu vou retornar na sua casa fazer uma visita para você. Hoje eu vou lá. Daí eu falei, tá bom. Ele falou, eu vou lá comer um bolo. Eu falei, vamos ver quem vai comer o bolo primeiro. Virei o carro e saí. Um boletim de ocorrência de ameaça foi registrado em outubro de 2021 na delegacia de Mairinque. Começou a sofrer ameaças. Esses bandidos iam até a casa dela, forçando ela a entregar contrato, documento, e ela não tinha o que entregar. Na verdade, eles estavam cegos por uma situação que não existia e ela procurou todas as formas de ajuda. No dia 27 de abril de 2022, Caburé, o disciplina do PCC na região de Mairinque, foi assassinado com 4 tiros na estrada Francisco Caramante. Polícia Militar, emergência. Ô, moça, acabaram de matar um cara aqui na minha frente, aqui perto de casa aqui. Que cidade que é? Aqui em Mairinque. Mairinque, qual rua? Francisco Caramante. Tá morto mesmo? Tá, tomou uns 4, 5 tiros, tá morto já. De início, a mulher negou o envolvimento no crime, embora o matador contratado tenha usado a caminhonete dela para a execução. Ela foi presa na semana seguinte. Pela polícia, ficou sabendo que seria levada ao Tribunal do Crime no dia 30 de abril de 2022. Ou seja, ela mandou matar Caburé 3 dias antes de ser julgada. Eu já sabia que ia ser sequestrada, só que eu não sabia que seria num sábado. No dia que eu fui depor, o próprio investigador falou que eu ia ser morta no sábado, sequestrada no sábado, 10 horas da manhã e 1 hora seria morta. Sim, só que eu não sabia a data. Quem me deu a data foi no dia que me pediram o meu depoimento na delegacia. Aí que eu dei a data, daí que o investigador me deu a data, que seria num sábado.
e ele foi morto numa quarta. Olha, se integrantes de uma facção criminosa mandam mensagens falando que vai te pegar na curva, não tem o que você esperar, não tem muita interpretação aqui, não, a não ser que você espera que você vai morrer. Como a mandante não confessou o crime de início, o sobrinho dela foi preso, acusado de ser o assassino. O rapaz de 20 anos ficou 1 ano e 4 meses na cadeia e passou por 5 penitenciárias. Ele era uma pessoa. E quando eu o conheci, depois que eu entrei no processo, ele era totalmente outra. Ou seja, o sistema prisional destruiu com esse rapaz. Ele, quando ele estava dando o depoimento dele lá no júri, esse rapaz dava para perceber que ele não tinha brio, ele não estava feliz. Ou seja, o Estado destruiu a vida dele. O rapaz só foi libertado depois que a defesa contratou o perito Eduardo Lanos para mostrar que não era ele dentro da caminhonete. O rapaz foi absolvido no tribunal do júri. Efectivamente, nós calculamos a altura a partir de pontos específicos que nos permitiram saber quem era mais alto, quem era mais baixo, mesmo sentados, mas dentro do mesmo veículo padrão. A tia, acusada de ser a mandante do assassinato, só foi confessar que tinha contratado um matador depois que o sobrinho dela já tinha entrado e saído da prisão. Eu acredito que essa negativa de autoria tenha sido por conta do medo, do receio de ter falado, de dizer que teria cometido, teria mandado matar ou coisa nesse sentido. E essa versão perdurou até o final. Quem que a senhora contratou para assassinar o Anderson Cabulé? Não sei. A senhora não sabe ou não quer falar? Não quero falar sobre isso. Absolvida por legítima defesa e estado de necessidade por mandar matar um homem do primeiro comando da capital que a ameaçava, a mulher tenta agora reorganizar a vida e se proteger de uma possível vingança da facção. Hoje que você está absolvida, você ainda teme pela sua vida? Sim. Por quê? Porque quando eu estava presa, eu não temia pela minha vida. Você entendeu? Porque eu estava lá, eu sabia que lá não ia entrar ninguém. Mas aqui fora, sim. Porque o loteamento continua funcionando. Tem medo de sofrer um atentado? Sim. Tenho. Tenho, sim. A senhora continua morando no mesmo endereço? Não. Não. Hoje, quem sabe do seu novo endereço, por exemplo? Quase ninguém.